Se você não sabe o objetivo da sua mensagem, se você não sabe o que falar, como se posicionar, eu quero te dar uma dica. A sua mensagem precisa ser a cura que as pessoas precisam. Muitas pessoas estão sem esperança, estão perdidas, estão feridas, estão com o coração partido e uma palavra sua pode dar direção. Pode ser uma palavra profissional, pode ser uma palavra espiritual, pode ser uma palavra sentimental. O importante é que a sua mensagem seja a cura que as pessoas precisam. Se você precisava de um norte, você recebeu ele agora. E para que a sua mensagem seja ainda mais potente, para que ela seja verdadeiramente transformadora, você precisa alinhar a sua vontade à vontade perfeita. Não adianta querer fazer tudo do seu jeito. Não adianta achar que você sabe. Por mais que você busque conhecimento, como eu estou sempre aqui te incentivando, você precisa alinhar aquilo que você faz à vontade perfeita. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Prepare seus ouvidos e o seu coração. Está começando um novo dia. Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e estou te trazendo hoje 3 histórias para te mostrar que existe a nossa vontade e existe a vontade perfeita. E essa aqui é muito melhor. O problema da gente seguir a nossa vontade é que ela nem sempre vai nos levar para onde nós queremos. Isso vai nos dar prazer, porque a gente adora fazer a nossa vontade. Imagina só, as pessoas estão em dúvida, seus amigos se reúnem e falam: qual filme nós vamos ver? Aí você quer ver o filme A. Todo mundo quer ver o filme C, o B, o D. Aí você vai lá e fala: não, mas vamos ver o A, porque para você é mais confortável, para você é melhor. Aí você vence o debate. As pessoas vão ver aquele filme que é da sua vontade. Você fica feliz, satisfeito, você sente que está influenciando as pessoas, você faz algo que você quer. É bom fazer a nossa vontade, é bom conseguir a nossa vontade. O meu sonho é entrar na faculdade tal, o meu sonho é para a empresa tal, o meu sonho é dar a volta ao mundo. É a sua vontade. Ela é boa. Eu não estou dizendo que a sua vontade é ruim, eu estou dizendo que ela pode não ser perfeita. Existe um conceito que a gente não pode esquecer nunca, que o bom ele é inimigo do melhor. O bom é inimigo do melhor. Às vezes o que você quer é bom, só que o que Deus tem para você é melhor. E cabe a você decidir, porque essas decisões vão impactar a sua mensagem. A sua mensagem precisa ser a cura que as pessoas precisam. Tem pessoas do seu lado sofrendo, precisando de uma direção, precisando de luz, e você precisa ser essa pessoa. É muito melhor ser a pessoa que ajuda do que ser aquela que é ajudada. É simples entender. Hoje eu quero te contar a história de 3 personagens bíblicos muito conhecidos. O primeiro deles é Sansão. Sansão veio ao mundo com um objetivo. Deus queria que ele se tornasse juiz de Israel. Essa é uma época antes da monarquia. Não havia reis sobre Israel. Havia juízes. E Sansão veio ao mundo com essa missão. Ele seria um líder, um juiz do povo de Israel e ajudaria a começar a libertar o povo das mãos dos filisteus. Existia um povo inimigo, os filisteus, que lutavam e oprimiam o povo de Israel. Então Deus falou: eu vou mandar um homem valente para a terra e ele vai começar a libertar o meu povo desses inimigos. E esse homem é Sansão. Sansão foi gerado por uma mulher que não podia ter filhos. Sansão, ele nasce de um milagre. Ele nasce com uma missão poderosa. Só que quando ele cresce, ele começa a viver conforme o próprio coração. Quando ele cresce, ele começa a fazer a própria vontade. A Bíblia conta que ele se interessa por mulheres de outros povos, entristecendo o coração dos pais. Eles queriam tanto que Sansão se apaixonasse por uma mulher do povo judeu. Mas ele foi fazer o que bem entendia. Ele usava a força dele, dada por Deus, de uma forma que ele não deveria. Ele brincava com o perigo.
Ele começou a viver de acordo com a própria vontade, até que um dia ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E essa mulher era do povo filisteu, do povo inimigo. Deus tinha um plano para Sansão, mas Sansão tinha outro. Deus tinha uma vontade perfeita para a vida dele, mas Sansão tinha outra vontade. Sansão queria viver na farra. Sansão queria viver do jeito que alegrava a carne dele. Ele queria escolher as mulheres. Ele queria jogar com a sorte. Ele queria realizar o desejo da carne. Deus tinha outro plano para ele. Você conhece o final da história de Sansão? Completamente diferente do que a gente espera de um juiz, de um líder do povo. Sansão tinha uma vontade, Deus tinha outra. Deus criou um plano para Sansão, mas ele preferiu seguir a própria vontade e terminou a vida dele como um prisioneiro de guerra. Terminou a vida dele humilhado, terminou a vida dele feito de bobo da corte. Mas o Deus misericordioso, aquele que ouviu Sansão, que também te ouve e já me ouviu um dia e segue nos ouvindo, mudou o final da história. Continua sendo uma história triste. A história de Sansão continua sendo triste, porque ele poderia ter morrido como Davi, em boa velhice, cercado pelos seus filhos, pela sua família, amado pelo povo. Mas não. As escolhas dele. Sansão é um exemplo de que como termina alguém que faz valer a sua vontade. Deus tinha um plano, Deus tinha uma direção para Sansão. Ele preferiu seguir outro caminho. Ele preferiu seguir a própria vontade. E o final dele é trágico. O segundo personagem que eu quero contar para você hoje é Gideão. Essa é uma história muito linda. Gideão também foi um juiz do povo de Israel. Gideão também viveu no período pré-monarquia, antes da existência dos reis. E naquela época o inimigo era outro. Naquela época eram os midianitas. Sabe o que eles faziam? Eles esperavam com que o povo de Israel plantasse. E quando estava perto da colheita, os midianitas invadiam Israel, pegavam toda a colheita e levavam para sua terra. Batiam, torturavam, saqueavam, oprimiam, até que Deus decidiu levantar um homem para enfrentar o exército de Midian. E esse homem se chamava Gideão. O que eu quero chamar a sua atenção para essa história é porque quando Deus vai falar com Gideão e fala, eu vejo em você um guerreiro valente, ele diz, mas eu sou o menor da minha casa. Talvez você esteja se colocando para baixo demais. Deus tem um plano para a sua vida e talvez você não está enxergando a grandiosidade que é porque você acha que não é capaz. Você acha que não pode. Ah, porque eu não estudei tanto. Ah, porque eu nunca estive num lugar tal. Ah, porque eu não conheço ninguém. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu nunca viajei para fora. Ah, porque eu nunca fiz faculdade. Foi exatamente isso que Gideão, com as palavras dele, disse para Deus. Deus olhou para ele e falou assim, eu vejo você um guerreiro valente, você vai libertar o povo. Aí ele, mas eu sou o menor da minha casa. Mas eu sou fraco. Eu não tenho capacidade. A mesma coisa que Moisés disse para Deus quando ele pediu que Moisés fosse até Faraó. Não, manda o meu irmão, eu não sei falar. O que as pessoas vão dizer de mim? A vontade de Deus é que Gideão se tornasse um guerreiro valente que ia libertar o povo. Mas a vontade de Gideão era continuar ali escondido, debulhando trigo, com medo dos midianitas. A vontade dele talvez fosse manter a vida dele ali, com suprimento, longe da guerra, longe da humilhação. A vontade dele era sobreviver, mas a vontade de Deus é que ele se tornasse um libertador, um exemplo, um nome que atravessaria os séculos e inspiraria muitas histórias e muitos valentes. A vontade dele era uma, mas a vontade perfeita era outra. E graças a Deus, Gideão ouve a convocação, se convence de que ele era capaz sim, embora fosse o menor da sua casa. E ele topa o desafio de liderar o povo. E a história você conhece. Com um exército muito menor,
ele conseguiu vencer os midianitas e acabar com a opressão que havia sobre Israel. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele decidiu seguir a vontade perfeita de Deus e não a própria vontade. E não a própria vontade. Eu estou gravando esses dois vídeos, o de ontem e o de hoje, para que você comece a trabalhar no seu coração a importância de você conter a sua própria vontade. Eu não estou falando para você parar de sonhar, eu não estou falando para você não ter gosto pela vida e pelas coisas, eu estou falando para você reconhecer que a vontade de Deus é perfeita e a sua não. E eu vou finalizar essa história de um jeito que você vai entender muito bem. O terceiro personagem que eu quero compartilhar contigo hoje é Pedro. Pedro, sabe o que ele queria ser? Um grande empresário do ramo de pesca. Sabe o que ele se tornou? Exatamente isso. Ele tinha 2 sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles montaram uma empresa de pesca. E eles eram muito bons naquilo que eles faziam. O sonho de Pedro, eu fico imaginando como um empreendedor do ramo de pesca, era ter cada vez mais barcos. A vontade dele era tirar do mar o sustento para sua família e para sua geração. O plano dele talvez fosse ter o nome reconhecido como um homem simples, mas que criou um grande negócio. Essa era a vontade de Pedro, tanto que ele trabalhava todos os dias para isso, tanto que ele criou uma empresa, tanto que ele tinha sócios, tanto que era isso que ele sabia fazer. Mas Deus, Jesus, o Todo-Poderoso, o autor da vida, o roteirista da sua história, tinha um outro plano para ele. Ele era pescador de peixes. Deus queria que ele se transformasse em pescador de homens. Depois da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, Pedro, que havia negado e estava decepcionado com a morte de Cristo, volta para Galileia. Ele tinha se tornado um pescador de homens, mas diante de uma decepção, ele volta para Galileia e ele volta a pescar, porque era aquilo que ele sabia fazer, era aquilo que estava no coração dele, aquela era a vontade dele. Pedro era um pescador de peixes. Mas sabe o que Jesus faz? Depois que ele ressuscita, ele vai até a Galileia, encontra com Pedro e pergunta 3 vezes a mesma coisa. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Ora, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E ali, Pedro decide novamente cumprir a vontade de Deus, a vontade perfeita. A partir dali, ele vira completamente a história dele e nunca mais ele volta atrás e pega numa rede para ser um pescador de peixes. Dali em diante ele se torna um grande pescador de homens, cumprindo a vontade perfeita de Deus. Os seus planos são bons, aquilo que você deseja é legal, é justo, é honesto. Eu não estou falando contra isso, eu estou te dizendo que existe uma vontade perfeita para a sua vida que vai para te levar a um lugar onde você nunca imaginou, mas que quando você chegar lá você vai dizer, era aqui que eu deveria ter estado a minha vida inteira. Você pode não saber o dia de amanhã, mas Deus escreveu a sua história e Ele sabe o que é melhor para você. Que você diminua a sua vontade e que deixe a vontade dEle aumentar. O segredo da alegria, o segredo da felicidade é cada vez mais a gente diminuir o nosso eu, a nossa expectativa, na nossa carne, do que eu acho, do nosso orgulho e deixar que a vontade perfeita de Deus prevaleça. Para que você tenha a convicção de que eu não estou dizendo para você parar de sonhar. Para que você tenha certeza de que eu não estou dizendo que você não tem que ter expectativas sobre o futuro. O que eu estou dizendo é que você tem que alinhar suas expectativas com a vontade de Deus. Olha o que diz esse versículo. Deleita-te no Senhor e Ele realizará os sonhos do seu coração. Ora, se Ele vai realizar os sonhos do meu coração, é necessário que os meus sonhos existam. É necessário que você sonhe. Ele só pode realizar os seus sonhos se você tiver um sonho. Então você tem que sonhar. Só que leia novamente, ou então ouça novamente o versículo inteiro. Deleita-te no Senhor. Tenha prazer nas coisas dele. E aqui, o que esse trecho nos propõe é que a gente esteja em unidade, em união, em comunhão com a palavra. Qualquer pessoa que tem prazer na Bíblia, ela vai ter bons sonhos.
Quanto mais você ler a Bíblia e entender o que é o certo e o que é errado, mais os seus sonhos estarão alinhados com a vontade de Deus. Então, se você se deleitar, se você tiver prazer no Senhor, em Deus, aquele que criou a tua vida, Ele vai realizar os sonhos do seu coração. Mas para isso, você precisa sonhar. Tome uma decisão de se conectar com a fonte certa, a fonte eterna, aquela que nunca acaba. E você vai ser nutrido e alimentado pelo verdadeiro alimento, pela verdadeira energia, por aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida. E aí você vai entender a importância de diminuir a sua vontade, porque ela é imperfeita, porque às vezes a gente quer alguma coisa e amanhã a gente já não quer mais. Hoje eu quero falar com fulano, amanhã eu não quero. Hoje eu te amo, sai de perto de mim. A nossa vontade é imperfeita, mas a de Deus não. Você quer realmente ter uma mensagem que vai fazer a diferença? Você realmente quer se posicionar e crescer? Você realmente quer estar protegido pela verdade? Então, deleita-te no Senhor. Conecte-se com a fonte eterna. Busque de todo o coração entender qual é a vontade dele e seja inteligente e cumpra o que ele determinou e não aquilo que você acha ou aquilo que você quer. Eu quero finalizar com mais um versículo, está em Jeremias 27, diz: eu sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, planos de te dar um futuro e esperança. Quando você colocar o seu coração nessa verdade, tudo vai começar a mudar. Sabe qual é a grande vantagem, ou uma das grandes vantagens de você seguir o plano de Deus? Eu acredito que a grande vantagem é o final feliz. Mas uma das grandes vantagens é que você começa a diminuir a sua ansiedade, o seu medo, a preocupação com o amanhã. Aquele impulso que a gente tem de tentar resolver tudo. Quando a gente começa a acreditar que Deus vai resolver porque Ele está cuidando, por mais que a gente esteja no meio de uma adversidade, ainda que a gente esteja cercado, se a gente continua confiando que a vontade de Deus é perfeita e você está cumprindo essa vontade, a ansiedade nunca mais vai te perturbar. Ela nunca mais vai bater na sua porta. O medo pode até te rondar, mas ele não vai entrar, porque à porta existe alguém que não permite que ele passe. E esse alguém é Jesus. Coloque o seu coração na direção certa. Alinhe sua vontade com a vontade de Deus. Decida seguir a vontade perfeita, aquela que realmente funciona. E você terá dias felizes. Você terá dias de paz, sem ansiedade, sem medo, sem frustração. Quanto mais diminuir o seu eu e mais aumentar Deus em você, as coisas vão melhorar. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Te pedir para compartilhar esse link com amigos e amigas no WhatsApp, pessoas que precisam ser alcançadas por essa mensagem do bem. Ontem e hoje eu falei sobre como abandonar a própria vontade e seguir a vontade de Deus. Você já entendeu como isso é estratégico e importante para a sua vida? Como isso é necessário para que você amadureça a mensagem que existe dentro de você. A mensagem que você carrega precisa ser a cura que as pessoas precisam. Você tem que ser a nova influência que esse mundo tanto necessita. Eu te incentivo e compartilho com você as informações e o conhecimento que eu tenho, para que você se torne uma flecha afiada na aljava do Senhor. Porque flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. Siga em frente, cumpra o seu propósito, seja luz onde há escuridão. A gente se vê em breve em mais um episódio aqui do programa Novo Dia, toda terça e quarta, às 7 horas da manhã no YouTube. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. E eu te desejo, flecha, saúde e paz.